Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ver hoje na solenidade do Sagrado Coração de Jesus o verdadeiro conceito do que quando a gente quer dizer de reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Obviamente a passagem é João 19:34, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, desse evangelho, obviamente, do Sagrado Coração de Jesus, aquele que é manso e humilde, o coração é o lugar da decisão humana, e a decisão que brota do coração de Jesus é mansa e humilde. E como um cordeiro manso, ele se entregou. Então, este é o cume da entrega do próprio Senhor Jesus. O cume em que ele dá, aí no caso, sangue e água, como nós vamos ver. Mas a gente fala no dia de hoje muito de reparação com relação ao Sagrado Coração de Jesus. E há duas orações hoje para a solenidade do Sagrado Coração, e uma delas, que é a oração antiga, diz assim: Deus de bondade, que no coração do vosso Filho, ferido pelos nossos pecados, então é este evangelho de João 19:34, ele é ferido por causa dos nossos pecados, não foi o soldado, é nossos pecados que fere o coração do Senhor. Mas o que brota do coração é ira? Não. Nos abristes os tesouros infinitos do vosso amor. Então, o coração de Jesus é ferido para derramar os tesouros infinitos do vosso amor, que é o sangue e a água, que são os sacramentos. Fazei que, aí a nossa parte, prestando-lhe homenagem da nossa piedade, que é o que também nós vamos... A piedade é que começa a verdadeira reparação, cumpramos também o dever de uma digna reparação. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ai, amém. Na tradução no latim, que é o original da liturgia, vai dizer: Devotum pietatis nostre, prestantes obsequium, quer dizer, essa obediência, essa submissão plena ao Senhor, digne quoque satisfaciones recebiamos officium. Então, a reparação é satisfação. Então, aí nós vamos ver a toda a dimensão sacrificial para entender o que é essa satisfação que nós temos que fazer com relação ao Sagrado Coração de Jesus. Mas na primeira parte, Deus que de bondade, que no coração do vosso Filho, ferido pelos nossos pecados, nos abris tesouros infinitos do vosso amor. Então, João 19:34, o sangue e a água obviamente representam a missão salvadora de Jesus, presente para nós cristãos católicos no derramamento do Espírito que acontece no sangue e na água. O que é o sangue e a água? O sangue é a Eucaristia e a água, obviamente, o batismo. Então, a primeira passagem que a gente lembra relacionada a João 19:34 é 1 João 5:8, porque três é os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e esses três concordam nesse testemunho. Então não tem como isolar uma coisa da outra, né? A dimensão sacramental da doação do Espírito e vice-versa. Então, ao Espírito, como em Atos 10, a doação do Espírito aponta para o sacramento, que no caso lá é o batismo da casa de Cornélio. Então, e o batismo e a Eucaristia, obviamente, nos plenificam do Espírito Santo. Mas como que é dado esta fonte de graça, né? Então, porque poderia falar de várias maneiras, mas vai falar esse abris tesouros infinitos do vosso amor, né? Essa fonte, essa lança e jorra, né? Jorra água e sangue, né? A gente tem que também, que é o cumprimento de João 7:38, 39. Quem crer em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber aqueles que nele crescem, pois o Espírito até o momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E então o centro, agora interessante, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Não é a água viva que cai sobre nós aqui. Jesus está falando o quê? A crença, a entrega a Ele, a esse Deus que abriu o coração para derramar sangue e água. Quando isso chega àquele que crê, do interior daquele que crê fluirão rios de água viva. Então, o que é esse rio de água viva? Ah, mas é o Espírito, então nós somos doadores do Espírito? Não, o doador do Espírito é o próprio Deus. É o próprio Deus, tá? Então, o que serão? Por que interior? Porque é o coração da pessoa. É o coração da pessoa. Então, vamos aí no itinerário. Jesus derrama sangue e água e Espírito. Então, ele expira. Isso nos traz a graça do Espírito Santo pela água e pelo sangue, que são os sacramentos. Quem entra nessa dimensão do mistério pascal vai ter do interior o rio de água viva. O que é o interior da pessoa? O coração. Então é de coração a coração, do coração de Jesus para o nosso coração. É desse raciocínio que vem a exclamação que tantas vezes falamos: fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Não só Mateus 11, humilde e manso, também, mas rios do interior dessa pessoa. Então, o coração é a sede da decisão humana. Nossas decisões têm que ser humilde e mansa como a decisão do coração de Jesus. Então, tem que ser decisão que brota do coração dele no nosso coração. Isso quem faz é o Espírito. Rios de água viva. Mas por que vai falar rios de água viva? O que são rios de água viva? A água viva, diferente da água morta, que é a água parada, ela produz vida. Lembrar que nós estamos aqui num povo que vivia no meio do deserto, né? Vivia em clima semiárido, numa dimensão de desprovimento de água. Rios de água viva é vida pura. Então, do interior vão brotar decisões de fazer atos bons às outras pessoas. Então, aqui já começa o primeiro vislumbrar do que é a verdadeira reparação. Tá? Do que é a verdadeira reparação. Porque se nós temos a imagem de um Deus de ira, que nós temos que, como os antigos incas e outros povos, que também na Sagrada Escritura, que sacrificavam filhos para abrandar a ira de Deus, então nós precisamos realmente de uma cura muito grande no coração em matéria de visão do que é reparação. Então a reparação começa na medida que rios de água viva brotam do nosso coração. Essa é a verdadeira piedade que vai falar lá em cima, tá? Por que sangue? Então sangue é a sede da vida, Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. E eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então esse sangue do Redentor, aí unido à sua vida divina, é que nos dá a verdadeira reparação. E é essa entrega. Eu vim, João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, se Jesus deu a sua vida, é para que nós pudéssemos do nosso interior brotar verdadeiramente rios de água viva. Então João 7 vai se ligar com João 19, 34. E
nós podemos também ligar com uma outra passagem. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, ele deu a vida por nós. E aí vem a relação. E nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, o mesmo modo como Jesus fez, bebeu o cálice da ira, ele amou até o fim, conforme João 13:1, e deu a vida por nós, nós devemos entrar na dinâmica dele para verdadeiramente dar a vida pelos outros. Isto é a verdadeira reparação. Essa é a verdadeira reparação. Tá? No versículo 37 do capítulo 19 vai dizer assim, e outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Essa citação é de Zacarias 12:10, né? Zacarias 12:10 vai dizer, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Prantar-lhe-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, João, no Evangelho, vai pegar exatamente Zacarias 12:10 e vai falar o quê? Aqui se cumpriu a passagem. Olharão para aqueles que transpassaram, que obviamente aqui é a ressurreição e o transpassar. E no caso, transpassar o próprio coração. Tá? Então nós não devemos perder as relações que estão sendo feitas aqui. Então o soldado abre com a lança, sai sangue e água. O coração é o centro da decisão humana. Mateus 11, esse é o coração humilde, esse é o coração que teve compaixão pelo povo, que parecia como ovelha sem pastor. O verdadeiro pastor é o que dá vida pelas ovelhas. Desse coração sai sangue e água. E 1 João vai falar que sangue, água e espírito é que dão verdadeiro testemunho, tá? Mas, e aqui é o cume do mistério pascal, que Jesus vai falar, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a água viva, a água que ele dá, com o espírito que dá vida, é a mesma água que vai brotar do nosso coração, tá? Então, não é pouca coisa quando a gente reza que o nosso coração seja como o dele. Então, o nosso coração vai entrar na dinâmica salvadora de Jesus, tá? Que o sangue clama misericórdia, não clama vingança, como o de Abel, né? Então, o sangue de Jesus clama misericórdia, tá? A segunda parte da oração que nós vimos lá em cima, prestando homenagem da nossa piedade, cumpramos com o dever de uma digna reparação. Então, nós queremos agora, cremos que foi derramado sobre nós o tesouro da piedade de Deus, cremos que Ele deu o maior tesouro que nós podemos ter, que é o seu infinito amor, a sua infinita misericórdia. Qual é a nossa correspondência? Tá? Então, essa é a pergunta. Quando a gente pensava nos sacrifícios antigos, o sacrifício era o quê? Por que tinha que sacrificar um animal? O animal tinha que ser sem defeito. Então, o animal era perfeito, o animal era puro, e ele não sou eu que sou um pecador. Então, ele é outro. Tá? Então, ao queimar o animal, a fumaça sobe a Deus. Então, imediatamente, há uma reparação pelo pecado que foi feito. Então, qual é a visão de reparação do Antigo Testamento? Tá? Êxodo 29, versículo 10. Farás o bezerro, então eu vou ler a passagem aqui, é meio comprida, mas vale a pena.
Farás o bezerro chegar diante da tenda de reunião, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do bezerro. Imolarás o bezerro diante do Senhor na entrada da tenda da reunião. Tomarás parte do sangue do bezerro e com o dedo porás sobre os chifres do altar, derramando o resto sobre o pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, com as gorduras que envolve, e farás subir o seu suave odor sobre o altar. Mas queimarás fora do acampamento a carne do bezerro, juntamente com pelos e o excremento. É um sacrifício pelo pecado. Então, a reparação do pecado. Então, na medida que Arão colocava a mão sobre a cabeça do bezerro, é como se ele colocasse todo o pecado em cima daquele bezerro, que ao ser imolado, ele simplesmente extinguiria o pecado. Tomarás depois um dos carneiros, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, imolará o carneiro, tomará o seu sangue e jorrará sobre o altar, todo ao redor. Partirás o carneiro, se lembrar que o sangue é vida, como nós já falamos, em pedaços, e levadas as entranhas e as pernas, tu as porás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás o carneiro, fazendo subir a fumaça sobre o altar. É um holocausto para o Senhor. No hebraico vai falar, o verbo vai ser, o substantivo vai falar do verbo subir, e o holocausto no grego vai falar queimado por inteiro, tá? Para o Senhor. É um perfume de suave odor, uma oferta queimada para o Senhor. Tomarás depois o segundo carneiro, e Arão com seus filhos, de novo, porão as mãos sobre a cabeça dele. Morarás o carneiro, tomarás um pouco de seu sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, sobre o polegar de suas mãos direitas, também sobre o polegar de seus pés direitos, restando do sangue, tu jogarás sobre o altar. Então, essa ligação entre quem oferece, quem é oferecido e o altar do sacrifício. No caso de Jesus, Jesus é ao mesmo tempo vítima, sacerdote e altar. Nele se reúne tudo isso. Tomarás então o sangue que está sobre o altar e o óleo da unção, e aspergirás sobre Arão as suas vestes, e os filhos e as suas vestimentas e seus filhos. Assim eles serão consagrados, ele e as suas vestimentas. Também seus filhos e as suas vestimentas. Então, esse é o processo. E isso daqui acontecia várias vezes. Então, todo ano tem que fazer essa reparação perante Deus. É o ofertado ali, que é o bezerro, que leva os pecados, tá? O sangue da vida é derramado. Então esse é o processo. Qual a visão de sacrifício do Novo Testamento? Hebreus 9, 26 vai tomar tudo isso e vai dar uma nova visão sobre sacrifício. O nosso problema é se a gente ainda está com a visão de sacrifício do Antigo Testamento. Então a nossa visão tem que ser de Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que se tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, Jesus. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, Efapax, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, o sacrifício da cruz apagou de uma vez por todas o pecado do mundo. Então, o que a gente faz na missa? A missa é fazer memória de tudo isso, para que, como discípulo amado, junto com a mãe, que ali representa Nossa Senhora, mas a igreja, as duas,
nós sejamos cobertos pelo sangue e pela água. Então nós falamos sim, embaixo da cruz, eu quero fazer parte desse único sacrifício. Então a Eucaristia, como o batismo também, é trazer essa força salvadora. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós nos unimos à obediência entregue do Senhor na cruz. E isto é reparação. Então tomar cuidado para não ter a visão de que é Arão que está fazendo. Não, não é Arão, e a carta aos Hebreus, em outras passagens, vai falar que Jesus nem descendente de Abraão era, de Arão era, tá? Então Jesus é da casa de Davi, é da casa de Judá, Jesus não é da casa de Levi, tá? Então o sacerdócio dele é diferente, tá? Então ele não se oferece desde o início do mundo, se ofereceu uma só vez. Mas vamos ver também como Jesus diria desse sacrifício, tá? Mateus 9, versículo 10. Aconteceu que, estando ele à mesa na casa, a mesa de Mateus, né? Vieram muitos, não poucos, muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa misericórdia que eu quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Tá? Ele está pegando de Oséias 6,6. Porque é o amor que eu quero e não o sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Tá? Hesed Hafatisti, Veloz Avar. Quer dizer, ele quer o amor, tá? E não o sacrifício. Tá? Conhecimento de Deus. Conhecimento no Antigo Testamento não é conhecimento racional, é união plena com o outro. Então, esse conhecimento de Deus é a nossa união plena com Deus. Mas nós não podemos isolar essa citação de Oséias e Mateus 9 do contexto. Então, quando nós estamos reparando, quando nós queremos, é que a gente quer que todo mundo se converta. Então, nós temos que ter o mesmo ideal do coração de Jesus. Reparar não é nós que estamos reparando, estamos celebrando a missa, nós somos salvos. Nós falamos, não, nós queremos, como o coração de Jesus, o que eu quero é que todos os pecadores venham aqui. O que eu quero é que nós temos que aprender do Senhor, misericórdia que eu quero e não sacrifício. Tá? Eu vim não chamar o justo, porque quem é justo perante Deus? Ninguém. Ninguém. Na medida que a gente se coloca, eu sou justo porque estou diante do Senhor, e os outros não são, a gente está correndo o risco de virar fariseu hipócrita. Tá? Então nós devemos entrar na dinâmica do Senhor, desejar que todos venham à mesa do Senhor. Mesa do Senhor pode fazer a leitura da Eucaristia. Mas então a gente quer que todo mundo comungue sem confessar. Ninguém está falando isso. Nossa, e Mateus é um convertido. Então nós estamos querendo que, como os amigos de Mateus, voltem-se todos a casa junto com Jesus. Sem esse acolhimento, a nossa oração de reparação deve ser uma oração de acolhimento, de modo que todos conheçam o Senhor. Romanos 12:1, nós somos obrigados a ler Romanos 12:1. Exorto-vos, portanto, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos. Então, nosso corpo oferecido como hóstia viva, hóstia é vítima, tá? Viva, santa e agradável a Deus. Tá? Este é o vosso culto espiritual, lógica latreia, que é o nosso ser em si,
oferecido a Deus. Quando fala aqui, para que a gente realmente ofereça, tá? É um verbo sacrificial, tá? É um verbo. O hóstia viva aqui no original é tisiam. Tisiam é sacrifício, tá? Tisiam é sacrifício. É a mesma palavra, a mesmíssima palavra que está em Mateus 9. O que eu quero é a misericórdia e não o sacrifício. Aquele sacrifício de Mateus 9 é o mesmo, que Mateus 9:13, é a mesma palavra oferecer como hóstia viva, sacrifício vivo ao Senhor. O que é então o sacrifício vivo? A nossa vida, o nosso corpo. O corpo é vida, tá? O corpo é o nosso ser. Então tudo aquilo que somos e temos queremos oferecer a Deus. Esta é novamente a reparação que o Senhor quer, tá? E no latim é satisfações, quer dizer, essa é a satisfação que o Senhor quer, tá? Então não podemos voltar ao Antigo Testamento nesse ponto. Nós somos filhos da carta aos Hebreus, então nós temos que entrar na dinâmica do Novo Testamento. Ninguém pode oferecer sacrifício, só oferecemos, quem oferece é o Senhor Jesus. Ah, mas e os padres? Os padres oferecem nele. Aí os bispos oferecem nele. E os leigos oferecem nele. Ele é o único sacerdote. Ele é o único que pode reparar. Ele é o único que pode dar satisfação. Aí vem a palavra, mas como nós entramos? Quando a gente reza lá em cima, na oração, prestando-lhe homenagem da nossa piedade. Então, para que nós possamos, como que a gente une o nosso sacrifício ao de Jesus? A palavra-chave aí e que relaciona é piedade. E aí vem o que é piedade, tá? Piedade na Sagrada Escritura é sebomai, Eusébia, essa palavra, ela vem muito a ideia de recuar, isto é um temor reverencial, de reverência, em que eu recuo reconhecendo a divindade, tá? Essa raiz sebe, que é do grego, vai ser o que vai falar de devoção e religiosidade, tá? Como no verbo yarala do temer, né? O Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, tá? Então, a visão é essa visão que também está na 1 Timóteo 3,16. Ele, no hino cristológico, a manifestação de Cristo é caracterizada pela manifestação do mistério da piedade. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o poderia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, piedade é essa submissão, mas velho, submissão filial e não submissão servil. Deus quer submissão de filho e não submissão de servo, como em Mateus 25. Se apresentar hoje perante o Senhor, eu quero reparar como se fosse o terceiro servo lá da parábola dos talentos. Eu sei que tu és um homem que colhe onde não planta, e tentar reparar com esse tipo de coração, vai ouvir do Senhor: sai de perto de mim, servo mau e preguiçoso. Então Deus quer hoje, no Sagrado Coração de Jesus, uma piedade de filho, uma submissão de filho,
uma reverência de filho, em que eu me afasto, mas por reverência, por respeito e por saber que eu sou pequeno perante tudo isso, tá? Que eu sou pequeno perante tudo isso, certo? Senão a gente corre o risco de voltar tudo que era antes, tá? Então nós sabemos e queremos ter essa verdadeira piedade, né? Que essa piedade interior, essa piedade de filhos, ela vai se externar pelos famosos atos de piedade, tá? Que é a liturgia das horas, que é a Alexio Divina, o Santo Rosário, a Via Sacra, a novena, exercícios piedosos. E hoje, nessa festa do Sagrado, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é interceder pelos que não podem estar, pelos que não querem estar, mas desejando o quê? Que eles vão para o inferno? Não, que eles voltem para a casa do Pai, tá? Então, nós devemos ter essa submissão amorosa através da busca da sua vontade salvífica, e realizá-la na própria vida e na dos outros, dos exercícios de piedade que nos ajudam nessa submissão, tá? Eu não posso ser um hipócrita rigorista, tá? Que vai ter uma tendência teocêntrica, de apresentar um Deus que é na sua ira consumir todo mundo, e aí entra num pietismo, eu vou salvar o mundo com a minha oração. Então, com esse orgulho todo, não vai salvar nem a si mesmo, tá? Então, aí aquele orgulho do fariseu hipócrita de Mateus, de Lucas, né? Quer dizer, o fariseu publicano, quer dizer, Senhor, eu dou dízimo dos meus bens, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como este publicano. Então, se a nossa posição é esse tipo de rigorismo, aí não vai. Mas então a gente pode fazer o que quer. Também aí é uma hipocrisia laxista, né? Essa tendência antropocêntrica quer um relacionamento com Deus, mas uma dimensão extremamente horizontal, a valorização individualista do exercício de piedade. Então transforma os exercícios de piedade em catarse emocional. Então eu estou lá só para chorar por mim, por mim, por mim, e aí eu só quero idolatrar a mim mesmo. Afinal de contas, estou rezando para interceder, estou rezando para mim, eu estou rezando para que o Senhor me perdoe, me faça isso, me faça aquilo. Então é uma oração extremamente egoísta, é hipocrisia isso também. Toda hipocrisia é idolatria, tá? Então, de um lado ou de outro, tanto o rigorista como o laxista vai cair na hipocrisia e vai cair na idolatria, tá? O nosso caminho é o caminho como o Papa Francisco, né? Que vai falar que a Eucaristia é para os pecadores, mas nesse sentido, o pecador que quer crescer, tá? Ter a visão de oração como de Teresa, né? De trato de amizade com Deus, dessa união com Deus, né? Em Vida 22:5, vi com clareza e costumei a ver que Deus deseja para o agradarmos e para que nós recebamos por meio dessa humanidade sacratíssima de Jesus, em que Sua Majestade se deleita, tá? Então nós devemos adorar a humanidade sacratíssima do Sacratíssimo Coração de Jesus para chegar no centro do amor de Deus, tá? Que grave engano, em Morada 7:6, afastar-se propositalmente de todo o nosso bem e remédio. Qual é o nosso bem e remédio? A sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peçamos a Deus hoje que nós tenhamos uma visão correta dessa reparação. Não tira a reparação da oração, né? Do contexto dela.
devotum pietatis nostra, prestantes obsequium, dignis quoques satisfaciones exibiemus officium, quer dizer, esse é ofício de reparação, nós temos que amar como o coração de Jesus amou. E como que ele amou na cruz? Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem. Cada pecador que a gente lembra, primeiro somos nós mesmos, é se colocar perante essa oração de Jesus na cruz. Nós também somos daqueles que não sabem o que fazem, por isso pecam. Tá? Então, nós queremos orar pelos outros e pedir que um dia todos, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, né? 1 Timóteo 3,15. Então, nós devemos ter esse desejo no nosso coração, tá? Que todos os homens, 1 Timóteo 2,4, né? Todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos. Esse é o mote da reparação, tá? Unindo-nos ao coração de Jesus, ao seu sacrifício, aí sim nós estamos fazendo a verdadeira reparação ao Pai. Sair disso, nós caímos em hipocrisia, nós caímos numa dimensão que não faz mais parte. O sacrifício foi feito effa pax, uma vez por todas. Nós atualizamos, nós trazemos ele para hoje através da memória e ação do Espírito, que é a epiclese, para que aí façamos a verdadeira reparação. Peçamos ao Senhor, então, o Espírito Santo, para que Ele nos ensine a fazer a verdadeira reparação, a verdadeira satisfação, que é amar como o Senhor amou. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.